nosso tema aqui hoje é rebeldia. Qual é o tema? É sobre isso que nós iremos falar nessa homilia, e a partir de agora, manda brasa. Irmãos e irmãs, o tema que nos foi proposto hoje, ele pode ser encontrado de uma maneira diluída no Evangelho, mas a fonte, e eu poderia dizer o embasamento para esse tema, está realmente na primeira leitura. Pelo Evangelho você já vê algumas sementes de rebelião, porque o Evangelho nos conta que a mãe dos filhos de Zebedeu, isso é, a mãe de Tiago e João, pediu para Jesus que colocasse os dois filhos dela, um do lado direito, um do lado esquerdo. E os discípulos, os outros 10, quando ouviram que ela tinha feito esse pedido, eles ficaram muito revoltados e de alguma maneira eles se rebelaram contra Tiago e João, como que dizendo para eles: mas como que vocês vão fazer um pedido desse a Deus? Vocês dois estão se achando melhor do que nós? Vocês dois estão se achando os principais do grupo? Porque só vocês têm o direito de ficar à direita e à esquerda? Aí você começa a perceber o início de uma rebelião, de uma rebeldia. Mas a fonte do tema está na primeira leitura. A primeira leitura foi retirada do livro de Jeremias, capítulo 18. O livro de Jeremias, se você não sabe, é o livro da Bíblia onde essa palavra rebeldia está mais presente. Se você for procurar em todos os livros da Bíblia, quais são ou qual é aquele que mais fala da rebeldia, você vai perceber que é Jeremias. Eu poderia até ser um pouquinho mais ousado e dizer para você: o livro do profeta Jeremias, ele foi escrito com um objetivo apenas: falar da rebeldia, a rebeldia do povo e quais as consequências que essa rebeldia trazia. No capítulo 18, Jeremias está narrando a rebeldia que o povo criou contra ele, porque ele era profeta. E o profeta, você sabe, tem a função de falar a verdade. Um profeta não pode mentir, um profeta não pode inventar, um profeta não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Na hora que errou, o profeta é alguém que chega de sola e diz para a pessoa: você errou nisso, nisso e nisso. Então Jeremias, ele tinha a missão de fazer isso. E o que aconteceu? O povo se revoltou contra Jeremias. O povo decidiu se rebelar contra Jeremias. E no início da primeira leitura tem então descrito para nós o pensamento do povo. O povo se reunindo e dizendo assim: olha, vamos atacar Jeremias. Nós vamos nos levantar contra ele. Nós vamos fazê-lo pagar, nós vamos fazê-lo sofrer pelo que ele está falando contra nós. Se ele é um profeta e ele veio para falar a verdade, então ele vai pagar o preço da verdade. E a Bíblia diz que Jeremias ficou numa profunda tristeza. Perceba, onde tem rebeldia, tem tristeza. Essas frases eu até gostaria de sublinhar, para que elas pudessem estar no Facebook. Então, pessoal da comunicação, fica atento aí, volta e meia o padre vai soltar uma frase aí, vocês aproveitem para postar. Onde tem rebeldia, tem tristeza. Na casa onde tem um filho rebelde, pode ter certeza, ali tem uma mãe, ali tem um pai que está triste. Na empresa que tem um funcionário rebelde, ali tem um patrão, ali tem um gerente, ali tem um superintendente que está vivendo a tristeza. A rebeldia, ela gera tristeza ao redor, e Jeremias ficou numa profunda tristeza, e ele fez uma oração, apresentando a Deus
o que estava acontecendo com ele. Na oração de Jeremias, ele diz assim para Deus: veja, Senhor, o que está acontecendo comigo. Veja, Senhor, o que estão falando de mim. Veja, Senhor, os males que estão desejando contra mim. Eu que não fiz nada contra ninguém, eu que não prejudiquei ninguém, eu que não passei ninguém para trás, eu que não quis machucar e derrubar ninguém, estou sofrendo agora um preço injusto de um mal que eu não fiz. E Jeremias então pede a Deus: eu entrego a minha causa ao Senhor. O Senhor que sabe de tudo, o Senhor que conhece todas as coisas, recebe, Senhor, o que eu estou passando, pois os rebeldes se levantaram contra mim. Então você percebe, esse tema surgiu por causa da primeira leitura. E esse tema para nós é muito apropriado, porque afinal de contas, o número de jovens, o número de filhos, de filhas, o número de pessoas rebeldes na sociedade está aumentando a cada dia. As pessoas andam tão revoltadas que, dependendo de como você se esbarra em alguém na rua, isso já pode ser motivo até para a morte. Existem filhos tão rebeldes que, dependendo do que o pai, dependendo do que a mãe fala para eles, eles podem até bater nos próprios pais. A rebeldia, ela está proliferando nas famílias, nas vizinhanças, nas escolas. Como eu sinto pena dos professores de hoje, sobretudo professores da rede pública. Eu gostaria, aliás, de pedir encarecidamente a você: tem algum professor aqui? Levanta a mão para o padre ver. Tem alguns professores. A todos os professores que estiverem presentes, a todos os professores aos quais essa homilia possa chegar, a todos os professores que estão enfrentando rebeldia em sala de aula, como forma de incentivo a você, como forma de agradecimento a você, eu queria pedir a toda a Assembleia que pudesse dar agora a esses professores uma grande salva de palmas. Rebeldia dentro de sala. Tem muitas escolas que, se não tiver policial lá dentro, os próprios alunos destroem tudo. Rebeldia dentro do casamento. Rebeldia dentro de empresas. Rebeldia entre patrão e funcionário, funcionário e patrão, funcionário e funcionário, patrão e patrão. Você viu no início da missa uma pessoa no nosso meio lamentando porque um sócio se rebelou contra ele. Muitas vezes a rebeldia chega dentro da igreja. Os fiéis se rebelam contra o padre, armam ciladas para o padre, inventam mentiras do padre, levam o nome do padre para o bispo, inventam histórias só para prejudicar o padre. Então perceba, nem as igrejas estão livres da rebeldia. Aliás, nem Jesus Cristo se livrou da rebeldia. O próprio Jesus Cristo foi vítima da rebeldia de Judas, dos judeus, dos mestres da lei, dos fariseus, das autoridades. Então esse tema para nós é um tema urgente, importantíssimo, de primeira atenção. E eu gostaria de falar para você agora sobre essa palavra, para a gente entender o que está acontecendo, e para a gente entrar dentro da mente de um rebelde, você tem que começar da base. Talvez você tenha um filho rebelde, talvez o seu marido é rebelde, talvez a sua esposa é rebelde. Você fica querendo entender por que essa pessoa é assim, por que esse meu filho é tão revoltado. Então você tem que começar a entender das coisas mais simples, para depois você entender como ele ficou assim.
Vamos na palavra. A palavra rebeldia vem do latim. Vem de ré e bellium. Ré significa contra. Bellium significa guerra ou fazer guerra. Então, a palavra rebeldia, pela etimologia, ela já tem um significado: fazer guerra contra alguém. A própria palavra rebeldia significa isso: fazer guerra contra alguém. Quando você tem uma pessoa rebelde em casa, você tem uma pessoa que declarou guerra. A rebeldia é uma declaração de guerra. A rebeldia é alguém que chama você para a guerra, que chama você para a briga, que chama você para entrar na porrada. Isso é rebeldia. Não existe essa história do rebelde quieto, o rebelde mansinho. O rebelde, ele é nervoso mesmo. O rebelde, ele grita, ele fala alto. O rebelde, ele tem sangue no olho. O rebelde, como diz o ditado, é faca na caveira. E você que tem filho rebelde, você que tem gente rebelde em casa, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. São pessoas finas, são pessoas que qualquer coisinha já é motivo para briga. Se você pergunta para um filho rebelde onde você está indo, ele te joga na cara: não é da sua conta, cuida da sua vida. Se você tem um filho rebelde, se você tem um neto rebelde, você fala: vai estudar. Ele fala: quem é você para me mandar estudar? Você é da roça, você nem o 2º grau não tem. Se você tem uma pessoa rebelde em casa, você fala: vem comer. Eu não vou comer essa comida que você fez, essa comida não presta, isso é igual lavagem. Padre, o senhor está falando palavras duras, mas é para te mostrar, é para fazer você entrar dentro do contexto do rebelde. O rebelde está à flor da pele, o rebelde tem guerra. O rebelde quer brigar, o rebelde está com sangue borbulhando. O rebelde, ele não quer paz, ele não quer ficar dentro do quarto, ele quer bater a porta, ele quer gritar, ele quer quebrar tudo. Então rebeldia é isso, é fazer guerra. E é bom você perceber que os rebeldes que estão ao seu redor, eles estão em guerra. Talvez você não se deu conta disso, mas dentro da sua casa está acontecendo uma guerra. Você fica triste porque a guerra está acontecendo na Síria, mas dentro da sua casa existem rumores de guerra. Bombas estão sendo soltadas na sua casa. Essas bombas são palavras, essas bombas são ódio. E olha, em lugar onde existe rebelde, ali existe muita maldição. Porque o rebelde, ele tem mania de falar sem pensar, e ele amaldiçoa, ele espragueja, ele xinga, ele chama a pelada, ele faz o lugar ficar pesado. É guerra mesmo. É guerra mesmo. E a nossa sociedade está em guerra porque a nossa sociedade é uma sociedade rebelde. Mas se nós formos perguntar de onde vem a rebeldia, por que meu filho é rebelde? Por que minha filha? Por que eu tenho um funcionário tão rebelde? Por que meu marido já chega em casa numa rebeldia tão grande, bater na porta, e você fala bom dia, boa tarde, boa noite, ele não responde? Que rebeldia é essa? De onde vem essa rebeldia? Muitos pais dizem assim: onde foi que eu errei, padre? Eu dei de tudo para o meu filho, eu dei para ele o que eu não tive, e o que eu tenho como pagamento é um filho rebelde que não me respeita, é um filho que não tem a menor consideração por mim. De onde vem a rebeldia? Já parou para pensar? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e a finalidade da pesquisa era descobrir a resposta para essa pergunta: de onde vem a rebeldia? Então, os estudiosos saíram nas casas de pessoas que tinham filhos que estavam presos na cadeia, tinham filhos que estavam envolvidos com a droga, tinham filhos que estavam no mundo do crime,
Tinham filhos que estavam morando na rua e perguntaram para os pais: de onde vem a rebeldia do seu filho? A maioria dos pais não soube responder. Então, esses estudiosos, depois de um bom tempo pesquisando, eles descobriram que, na maioria das respostas, as pessoas atribuem a rebeldia a 3 causas. As pessoas dizem assim: a primeira causa da rebeldia vem dos pais, a criação. E muita gente fala isso: esse menino é rebelde porque o pai, porque a mãe não coloca termo nele. Essa menina é rebelde, essa menina fica dando birra, essa menina fica esperneando desse jeito no meio da rua, é porque a mãe não sabe corrigir. Então, para muita gente, a causa da rebeldia está no pai e na mãe. É o pai e a mãe que não ama, é o pai e a mãe que não cuida, é o pai e a mãe que se ausenta, é o filho que vê o pai e a mãe brigando muito. Então, as pessoas costumam dizer: o filho é rebelde por causa dos pais. Pergunta que eu faço: será? A segunda causa de rebeldia que as pessoas costumam encontrar: a rebeldia, ela vem da sociedade. Ninguém nasce rebelde, a criancinha ela não é rebelde, ela vai se tornando rebelde à medida que cresce. Por quê? Porque a criancinha vai encontrando um meio social, muitas vezes hostil. É uma criancinha que mora com a avó e a avó bate demais. É uma criancinha que vai para a escola, os coleguinhas batem, fazem bullying. É uma criancinha que é muito maltratada. A criança vai ficando revoltada, a criança vai ficando cada vez mais rebelde contra o mundo, contra os pais, contra a sociedade, contra a professora, contra a diretora, contra todo mundo. Então a causa da rebeldia é a sociedade. E existem outras pessoas que dizem assim: não, a causa da rebeldia é a natureza humana. A nossa natureza, ela já tem uma tendência à rebeldia. E toda pessoa é rebelde. O que acontece? Uns controlam e outros não controlam a rebeldia. Esse foi o resultado das pesquisas. A rebeldia vem dos pais, da sociedade ou da natureza. Vamos dizer assim, do ponto de vista científico, essa foi a resposta que encontraram. Ou a causa está nos pais, ou a causa está na sociedade, ou a causa está na natureza. Mas do ponto de vista teológico, sobretudo da teologia espiritual, de onde vem a rebeldia? Para a teologia espiritual, a rebeldia ela surge não é por causa de pai. A teologia entende que você pode ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo e ainda ter um filho rebelde. A teologia ensina que você pode ser a melhor esposa do mundo e ter um marido rebelde. Você pode ser o melhor marido do mundo e ter uma esposa rebelde que fica o dia inteiro azucrinando a sua cabeça. Para a teologia espiritual, a causa da rebeldia é o pecado. Qual é a causa da rebeldia para a teologia espiritual? E como nós vamos entender isso? A teologia afirma que a rebeldia ela não começou agora. A rebeldia ela começou antes de o mundo ser criado, sabia? Antes de o mundo ser criado, antes de existir os planetas, já tinha rebeldia. Rebeldia de quem? De um anjo chamado Lúcifer. Lúcifer era um anjo de Deus. Lúcifer, ele morava no céu com os anjos. Ele morava com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Só que Lúcifer começou a sentir raiva de Deus. E Lúcifer começou então a se levantar contra Deus. Lúcifer se rebelou contra Deus. E o que Deus decidiu? Então você não vai ficar mais aqui. Lúcifer foi expulso do céu. Quem expulsou Lúcifer do céu? São Miguel Arcanjo. Esse anjo é poderoso. Dá uma salva de palmas para ele.
Então, o primeiro rebelde que já existiu foi Lúcifer. E por aqui você percebe uma coisa: Deus considera que a rebeldia é um pecado. Aliás, existe uma passagem na Bíblia, olha a força dessa passagem que eu vou dizer para você. Se você está em casa e quiser até anotar, você pode anotar que essa passagem é violenta. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel 15, 23. Repita. Está escrito em 1 Samuel 15, 23. A rebeldia equivale ao pecado da feitiçaria. Para a Bíblia, se você tem alguém rebelde dentro de casa, é a mesma coisa de você morar com um macumbeiro. Deus, ele tem alergia de rebeldia. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é rebeldia. Lúcifer se rebelou com Deus. Deus poderia dar uma segunda chance para ele. Deus falou: perto de mim não fica rebelde. Vai embora daqui, Satanás. Vai para longe daqui. E ele foi expulso. A consequência da rebeldia é a expulsão. Todo rebelde, um dia ele vai ser expulso. Se você está sendo rebelde no seu trabalho, cuidado, você está a um passo de ser mandado embora. Se você está sendo rebelde dentro do casamento, cuidado, você está a um passo da separação. Se você é um filho rebelde, cuidado, você também pode ser expulso. Talvez você não vai ser expulso de sua casa, seu pai e sua mãe não terão coragem de mandar você embora, mas pelo menos do coração deles, aos poucos eles vão tirando você. Vai chegar o dia que eles vão lembrar de você e eles vão sentir só desgosto e tristeza. Então, a consequência da rebeldia é a expulsão. E a rebeldia na Bíblia, ela é equivalente ao pecado da feitiçaria, de tão grave que é a rebeldia. E Lúcifer então foi o primeiro rebelde. Depois de Lúcifer, Adão e Eva surgiram na terra. E o que Lúcifer quis? Ele quis assim: já que eu descobri como eu posso deixar Deus nervoso, eu vou passar isso para as criaturas dele, para o homem e a mulher que ele criou. E o que Lúcifer fez então? Lúcifer fez com que Adão e Eva se tornassem rebeldes como ele. Lúcifer fez com que Adão e Eva se voltassem contra Deus. Toda rebeldia, no fundo, é como se fosse uma tentativa de copiar a atitude de Lúcifer. Todo rebelde agrada o diabo. Poderia dizer para você de uma maneira assim escrachada: a rebeldia é uma das melhores formas de fazer o diabo sorrir. Quanto mais rebelde a pessoa for, mais o diabo vai gostar dela. Quando tem dentro da sua casa um rebelde, o diabo fica aí: uhul, isso mesmo, vai lá, quebra a mesa, chuta o cachorro, vai lá, puxa o cabelo de sua mãe, dá um tapa na sua esposa. O diabo fica cutucando o rebelde, porque o diabo é o pai da rebeldia. E todo rebelde, de alguma maneira, é súdito de Lúcifer. Padre, o senhor está pegando pesado. Mas não sou eu, é o assunto. E eu estou querendo falar para você do assunto de uma maneira espiritual. Se você estivesse falando sobre a rebeldia na política, muitos estudiosos consideram como algo positivo. Se você estiver considerando a psicologia, para muita gente a rebeldia é uma fase da vida, a gente tem que entender. Mas para a teologia, a rebeldia é um assunto casca grossa. A rebeldia é um negócio que mexe com Deus. A rebeldia é um negócio que nos coloca no mesmo nível da feitiçaria.
Então nós precisamos de uma vez por todas de renunciar à rebeldia. Nós precisamos de uma vez por todas de abolir nas nossas vidas, nas nossas casas, a rebeldia. E aí eu preparei já no final dessa homilia algumas dicas para você que tem pessoas rebeldes ao seu redor, como lidar com essas pessoas. Olha, querido, olha, querida, cada rebelde é de um jeito, não existe um remédio assim, faz isso e vai dar certo. Uma coisa é certa, o melhor remédio para a rebeldia é a disciplina. Qual é o melhor remédio para a rebeldia? É sobre isso que eu quero falar com você agora nesses 5 minutos finais. O que acontece com um rebelde? Um rebelde é alguém que decidiu extrapolar o limite que foi colocado para ele. O rebelde é alguém que não aceita a autoridade de quem está acima dele. O filho rebelde é aquele que não aceita a autoridade do pai. Um marido rebelde é aquele que não aceita a autoridade da mãe. O aluno rebelde é aquele que não aceita a autoridade do professor. Então, para você tirar alguém da rebeldia, você vai ter que fazer com que essa pessoa aceite a sua autoridade. E é aí que muitos pais erram. É aí que muitos professores erram. Saiu no Fantástico agora, não sei se você viu, uma professora foi filmada em sala de aula, dava aluno para criancinhas. É claro que ela tinha os motivos dela, mas ela, na hora de corrigir as criancinhas, ela pegava pesado, ela chacoalhava as criancinhas, ela gritava, ela deixava as criancinhas ainda mais estressadas. E os pais viram esses vídeos e decidiram processar essa professora. Será que agir com agressividade resolve a rebeldia, sim ou não? Se você tem um filho rebelde e você decide gritar com ele, você não está fazendo nada de bom, pelo contrário, você está entrando na dança, no jogo dele. O que o rebelde quer? Quer chamar você para a guerra. Se você entra na guerra, você atende o pedido dele. Então você não pode responder rebeldia com rebeldia. Se o seu filho está gritando e é rebelde, você deve manter uma voz tranquila e serena, porque se você alterar também, aí você declara guerra contra ele. Então nós temos que aprender um jeito de disciplinar, mas sem violência. Bater, sabe, prender, gritar, xingar, amaldiçoar. Se resolvesse, Caim já teria sido convertido de sua rebeldia. Para o rebelde, a violência não é a solução. O rebelde ele já está violentado por dentro. O rebelde ele já está violentado dentro do seu coração. Então, se você fizer mais violência, você só vai alimentar a rebelião. Você só vai alimentar a rebeldia. Você vai ter que corrigir essa pessoa, mas sem nenhum tipo de violência. É aí que está a grande dificuldade de lidar com um rebelde. Porque fala sério, você pai, você dá tudo para um filho, e o seu filho começa a te tratar como se você fosse um cachorro, um animal. Não dá vontade de enfiar a mão na cara? Sim ou não? Se você não tiver muito cuidado, na hora de lidar com um rebelde, você pisa no pescoço dele. Mas definitivamente não é isso que a igreja quer. A igreja quer que você aprenda a disciplina, mas sem violência. Corrigir sim, com violência não. Repita. Sabe o que muitos estudiosos descobriram? Em geral, o filho rebelde é aquele filho que o pai ou a mãe não conseguiu mostrar para ele os limites. E tem muito pai, tem muita mãe que quer ser bonzinho com o filho.
Tem muito pai, tem muita mãe que quando o filho erra fala assim: só porque você fez isso, hoje você não vai mexer no computador. Não vai, o dia inteiro sem computador. Aí você vê seu filho lá caçando uma coisa para fazer e fala: não, você pode só 1 hora, eu deixo você mexer só 1 hora. Então o pai e a mãe vão fazendo concessões. Mas para a disciplina da rebeldia, isso não pode acontecer. O primeiro passo para você disciplinar um rebelde é você estabelecer limite. Limite para ele. Você quer ver um exemplo? O seu filho rebelde está chegando muito tarde em casa. Você estabelece um horário para ele chegar e estabelece uma punição. Se você não vier tal horário, você não vai receber a mesada. Se você não vier tal horário, eu vou cortar isso, isso e isso. E tem que cortar. Se você ficar tendo muita dó, né? Ô padre, coitadinho, aí ele não vai mudar. Você tem que aprender a ser firme. Um dos remédios para cuidar da rebeldia é firmeza. Seja firme. Falou uma coisa, não volta atrás. E você que é marido, se a sua esposa falar, você não retira o que ela falou. Tem muitas vezes acontece isso. A mãe fala uma coisa, você não vai sair. O filho vai lá e pede o pai fala: não, pode ir, eu deixo. Quando o pai fala, a mãe tem que vir atrás e concordar. Porque se o filho já está rebelde e ele vê essa diferença entre a correção do pai e da mãe, ele nunca vai mudar. Segunda coisa, a primeira é firmeza, tá bom? Disciplina com firmeza. O que você prometeu, faça. Não volta atrás. Prometeu que não vai sair nas férias, não vai sair nas férias. Ah, mas o filho está chorando, deixa chorar. Prometeu que não vai assistir televisão, não vai assistir televisão, acabou. Não volta atrás. Isso atrapalha você. Segunda coisa, não tenha medo. Sabe o que acontece? Muitas vezes o filho rebelde, ele põe medo no pai, põe medo na mãe. E a mãe vira e fala: eu não sei mais o que fazer, padre. Aquele menino, se deixar, ele bate em mim. Mas é exatamente isso. As crianças, as pessoas, elas são como animais. Desculpe a comparação, não estou comparando seu filho com um cachorro. Mas se você tem um cachorro em casa, você percebe o seguinte: o cachorro, quando ele vê que você está com medo, é aí que ele late mais alto. Se você bate o pé para o cachorro com firmeza, e sobretudo se for um vira-lata, ele já começa a ficar com medo de você. Com um filho rebelde, com uma pessoa rebelde, é assim. Se o rebelde vê que você está com medo, acabou. Acabou. Ele não vai ter um pingo de dó de você. Então não é que você tem que enfrentar o rebelde, mas você não pode ter medo dele. Na hora de corrigir, tem que corrigir. Ah, mas vai dar problema para mim. Já deu problema, você tem guerra. Você tem que fazer alguma coisa, é para sair da guerra. Ah, mas e se eu corrigir ele, ele vai ficar com raiva de mim, vai trancar a porta? Deixa trancar a porta. Eu nunca vi uma pessoa que tivesse morrido emburrado, simplesmente porque o pai ou a mãe não fez o que queria. Primeiro remédio, firmeza. O segundo remédio, não ter medo. É claro que se o seu filho já for adulto e sobretudo for usuário de droga, você não vai querer enfrentá-lo, mas você vai ter que colocar limite para ele, a ponto de dizer: se você não quer obedecer às coisas que está aqui, vai para a rua, vai embora. E se o seu filho, a sua filha começou a encrespar com você, chama a polícia para... Padre, chamar a polícia para o meu filho. Se você não chamar a polícia para o seu filho, o vizinho vai chamar, o mundo vai chamar. E é melhor você corrigir em casa do que o mundo corrigir lá fora. Sabe por que tem muito filho rebelde? É porque tem muita gente passando a mão na cabeça. Na hora da rebeldia não pode passar a mão na cabeça. Você não pode ser violento, mas não pode passar a mão na cabeça. Veio para cima de você, veio com pau, veio com pedra, chama a polícia. Ai, mas os vizinhos vão saber. O importante não é os vizinhos saber, o importante é seu filho, o importante é você. Terceira dica que eu te dou: tente demonstrar para o rebelde que o que você está fazendo é por amor. Porque o rebelde acha que ninguém gosta dele, acha que ele não é amado, acha que ele não tem valor. Tenta demonstrar para ele que você está fazendo por amor.
Muitas vezes o filho rebelde, ele fica rebelde porque ele não teve amor, seja do pai, seja da mãe. Tem muito pai, tem muita mãe que quer que o filho viva só com base em presente. Dá de tudo para o filho menos o colo, faz tudo para o filho menos abraçar. Então tenta colocar amor no meio dessa rebeldia, isso pode ajudar. E a última, e talvez a mais importante das atitudes, você fazer como Jeremias. Jeremias entrou numa situação de rebeldia, os rebeldes se levantaram contra ele, ele apresentou a Deus e disse para o Senhor: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o que está acontecendo comigo. Não, quando você tem alguém rebelde perto de você, você não pode esquecer de orar por essa pessoa. A oração é como a água que vai batendo na pedra e que devagarinho vai quebrando a pedra. Você que tem um filho rebelde, não desista do seu filho. Não deixe que a polícia tome conta do seu filho. Não deixe que o Estado prenda o seu filho. Não deixe que coisas ruins aconteçam com o seu filho. Vai tentar corrigir você mesmo. Deus te deu uma autoridade de pai, Deus te deu uma autoridade de mãe, Deus deu poder para você. Você tem poder sobre o seu filho, só que você não usa corretamente. E a melhor maneira de exercer o seu poder é rezando pelo seu filho. Você pai, você mãe, que passa noites em claro rezando pelo seu filho, você faz muito mais do que outros pais, outras mães, que colocam os filhos em clínicas, que enchem os filhos de remédio e que no final não vem resultado. Você pai, você mãe, apresente o seu filho a Deus. Bate o seu joelho no chão. Se for preciso sangrar seus joelhos, sangra seus joelhos, porque a vitória é certa para aquele que confia no Senhor. Que no nome do Senhor Jesus, pela força da sua oração, toda rebeldia seja expulsa para sempre da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.